Ignora meu luminária piscando aqui, gente, porque... Ai, sério, a gente carrega ela, deixa ela na iluminação mínima para não gastar tanta bateria. Mesmo assim ela fica piscando, é inacreditável. Salve meu povo, tudo certo com vocês? Eu aqui sou o JV, meus amigos, e hoje para mais um vídeo de conversa de um tema que eu acho que vocês vão gostar, é um tema que eu quis trazer aqui pro canal para conversar com vocês. É uma coisa que eu preciso dar uma desabafada, dar uma papeada aqui com vocês, que é justamente sobre a Sony e o Homem-Aranha. Mais especificamente, o Homem-Aranha tanto do MCU, quanto o universo que a Sony está construindo com os vilões do Miranha fora do MCU. Que ao mesmo tempo é dentro do MCU? Que história é essa? O que está acontecendo? Bom, vamos conversar sobre isso. Assim, gente, eu vi recentemente uns rumores, tá? Essas informações que eu vou contar não são oficiais, são rumores, são boatos que eu vi aí pela internet e tudo, de que a Sony tá querendo que o próximo Homem-Aranha do universo cinematográfico da Marvel, o próximo longa-metragem dele, o próximo filme, seja mais uma vez focado em multiverso. A gente viu, né, que o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa teve essa proposta de multiverso, né, trazendo o Homem-Aranha do Tobey Maguire e o do Andrew Garfield pra poder participar junto com ele, fora os vilões dos universos deles, né, Duende Verde, Octopus, Homem-Areia, Electro, Lagarto, tava a patota toda lá. Tava a patota das antigas toda lá, o que claramente foi um excelente fanservice e gerou o que com certeza é um dos melhores filmes do Homem-Aranha, quiçá o melhor, viu? Porque esse foi um filmaço e disparado, né? Pelo menos pra mim, a melhor produção já feita na fase 4 do UCM, porque vocês estão ligados que a fase 4 foi bem sofrida, né? Mas uma coisa que eu gostei nesse filme foi que ele pavimentou o caminho para trazer de uma vez por todas o Homem-Aranha raiz para esse universo compartilhado. Muita gente estava reclamando, inclusive até eu um pouco, de que o Homem-Aranha desse universo, ele tava, sabe, muito cósmico, sabe? Tava muito ligado aos Vingadores e tal, né? O Homem-Aranha começou já de cara com o Homem de Ferro, aí teve também Doutor Estranho, Nick Fury, né? Então a gente queria esse Homem-Aranha mais urbano, mais independente, que fazia as coisas por conta própria. E esse filme veio justamente para tirar ele das amarras dos Vingadores e deixar ele por conta própria, sendo um herói independente, né? Que costura o próprio traje, que usa a radiofrequência da polícia para descobrir onde está acontecendo crimes. Que inclusive agora combateria crimes urbanos, né? Pô, bandidos, gangues, máfias, chefões do crime, muitas coisas estavam promissoras para esse Homem-Aranha. Mas aí vieram boatos de que a Sony estaria querendo que o Homem-Aranha 4 fosse mais uma vez nessa pegada de multiverso. E estariam falando de que esse filme seria uma das grandes pontes justamente para esses filmes dos Vingadores, né? Tanto para Vingadores Doomsday, né? Quanto para Vingadores Guerras Secretas. Tá, faz sentido porque a gente tá na saga do multiverso, a saga das Guerras Secretas nos quadrinhos, na de 2015 no caso, era focada em multiverso e esse filme promete adaptar essa saga de um jeito diferente para se adequar a essa saga do multiverso. Mas eu tenho uns problemas assim com essa ideia do Homem-Aranha ser mais uma vez focado em multiverso. Primeiro, eu acho que ia queimar demais o cartucho. O Homem-Aranha do MCU já usou isso de forma primorosa, sabe? Foi justamente para poder tornar esse Homem-Aranha independente, deixar ele por conta própria. Então não vejo por que utilizar dessa ideia mais uma vez em multiverso, sabe? Ia aparecer, pra mim pelo menos, ia aparecer uma forçação de barra só pra ver se consegue faturar bilhões de novo. Mas parece que eles querem tanto trazer o Homem-Aranha mais uma vez pra um filme novo nessa atual saga que eles tiveram que dar um jeito de enfiar multiverso ali de novo. Poxa, que esperasse pelo menos essa atual saga acabar pra que numa possível fase 7 eles trouxessem um filme raiz do Homem-Aranha, sabe? Focado em coisas urbanas pra poder dar início a uma nova saga, uma nova era. Eu acho que seria, pelo bem da qualidade dos filmes dele, acho que isso seria melhor. Mas por que isso tá acontecendo, vocês me perguntam? Isso, na verdade, não necessariamente é culpa da Marvel Studios ou da Disney. Na verdade, isso é muito mais, se for verdade isso que eu tô falando, isso seria muito mais culpa da Sony. Vamos lá, gente, o que acontece? A Sony, ela tem os direitos do Homem-Aranha, né, de adaptação cinematográfica dele e dos personagens do núcleo dele, sejam vilões ou até outros heróis relacionados a ele, desde a década de 90, que a Marvel estava tendo problemas financeiros muito grandes e saiu vendendo direitos de personagens para um monte de estúdios. Tanto é que vocês viram que X-Men foi pra Fox, Hulk foi pra Universal e claro, o Miranha, né, foi pra Sony. E cara, até hoje a Sony nunca quis soltar da mão do Teioso. A Fox só soltou das mãos do X-Men e do Quarteto Fantástico
né? Justamente porque a Disney comprou eles. Se eles não tivessem comprado, provavelmente eles nunca teriam cedido. Mas a Sony nunca quis fazer negócios com a Disney para poder ser comprada. Eu acho que eles nunca quiseram soltar a galinha dos ovos de ouro, que é o Homem-Aranha. Poxa, a trilogia inteira do Tobey Maguire faturou uma baita grana. O Espetacular Homem-Aranha tudo bem que faturou menos, mas ainda assim faturou bastante. O filme do Venom vendeu ingresso pra caramba, também lucrou bastante. Pô, o que falar das animações do Aranhaverso que venderam a rodo e todo mundo foi indo assistir um atrás do outro, são filmaços excelentes. Então até que faz sentido, né, se a gente olhar pelo lado de business, que a Sony não vai querer soltar uma marca que rende tanto pro bolso deles. Mas como a gente tá de fora, a gente pensa no bem da qualidade, não é verdade? Porque assim também, a Sony, aproveitando que tinha os direitos do Homem-Aranha, ela decidiu, né, vendo o sucesso que o universo cinematográfico da Marvel estava fazendo, ela decidiu criar o próprio universo compartilhado deles. Só que como eles tinham os direitos só do Homem-Aranha e do núcleo dele, decidiram criar um universo compartilhado de vilões, né, ou de outros personagens relacionados a ele. Mas é que tá, a vontade de lucrar falou muito mais alto do que criar alguma coisa coesa. Eles cometeram exatamente o mesmo erro que a Warner cometeu com o antigo universo estendido da DC. Se preocuparam mais em sair fazendo filmes a rodo, de qualquer jeito, e falar que todos se passam no mesmo universo para fingir que tem um universo compartilhado. Não rolou planejamento, não rolou conversas, não existe coesão entre esses filmes, não parece que eles são conectados um com o outro. Tanto é que se vocês não sabem, gente, sim, os dois filmes do Venom, o filme do Morbius, o filme da Madame Teia e do Kraven, todos se passam no mesmo universo. E a Sony tem até uma nomenclatura para esse universo, é o Sony's Spider-Man Universe, ou em português, né, Universo do Homem-Aranha da Sony, que eles costumam chamar pela sigla de SSU, né, que forma essa frase que eu citei antes. Mas é que tá, eles se passam no mesmo universo, mas não existe conversa entre os filmes, não existe ligação, sabe? Então, tá muito estranho. Sabe, eles estão fazendo isso mais pelo lucro do que pela qualidade. Não parece que eles estão querendo usar dessa marca de boa fé. Sério mesmo que eles não aprenderam nada com o MCU, como cada filme é conectado um com o outro, cada série, como cada um deles se conversam, gerando coisas maiores, novas consequências, novas histórias, novos personagens. Sério que eles não aprenderam nada em todos esses anos? Mas agora, onde que entra isso tudo que eu falei? Onde que isso entra no MCU? Pois é, gente, a Sony, ela não tá conseguindo se garantir com esse universo compartilhado. Tanto é que vocês viram que o Venom Tempo de Carnificina, Morbius e principalmente Madame Teia venderam pessimamente, foram muito mal avaliados pela crítica, principalmente o Morbius e Madame Teia, que foram horrorosos. O Venom 2 até que eu gostei bastante, eu achei ele do mesmo nível do primeiro, achei bem legal. Mas eles não venderam o que a Sony queria que vendesse. E também não receberam as avaliações que a Sony queria. Então pra dizer que eles têm um universo coeso, pra dizer que eles têm alguma coisa de qualidade, o que eles decidiram fazer? Decidiram tacar todo mundo pra se encontrar com a galera do MCU. Tá legal, foi legal pra caramba ter visto o Homem-Aranha do Tom Holland aparecendo no pós-créditos do Venom Tempo de Carnificina. Foi legal pra caramba porque realmente deu a impressão de que existe sim um multiverso, que as outras produções iam se conectar. Foi o primeiro vislumbre de um universo nada a ver com o MCU se conectando com o MCU. Isso foi legal pra caramba, a gente sempre quis que isso acontecesse. Na época não tinha ainda os dois Homens-Aranha pra encontrar com o Tom Holland, então isso foi surreal. O problema foi que agora a Sony tá forçando a barra. Tanto é que aquela cena pós-créditos lá do Venom 2 foi um baita clickbait. O Venom não apareceu em nenhum momento do Homem-Aranha sem volta pra casa, até a cena pós-créditos, onde ele foi mandado de volta pro universo dele sem nem se encontrar com o Homem-Aranha. E piora, lá no filme do Morbius, cara, por alguma caceta de razão, eles decidiram tacar o abutre do Homem-Aranha de volta ao lar naquele universo. Tipo, gente... Quê? O feitiço do Doutor Estranho claramente falava que todos os vilões que não eram daquele universo seriam mandados de volta para os seus universos. Em que momento que ele errou no feitiço, que ele pegou o abutre daquele universo e tacou no outro universo? Aquele abutre já era daquele universo ou o quê? Sabe, eles não explicaram isso. Uma cena pós-créditos completamente jogada de qualquer jeito pra ver se criava hype, completamente mal feita, nada pensada, sabe? Eles não... Nossa, gente, nada ali faz sentido, nada ali foi pensado, nada ali foi feito de um jeito bom, sabe? E pra piorar, ainda teve aquela cena do trailer lá do novo Venom, que, como é que era? Venom Última Dança, né? O Venom 3,
que a gente teve ali, né, os caras pegando aquele amostra de simbionte que ficou pra trás lá no universo do MCU. Lembra, né, que o Ed deixou cair uma pequena gosma do simbionte lá depois que ele foi devolvido pro universo dele? Cara, essa cena tem uma baita cara de que não vai acontecer no filme, tem uma baita cara de que é clickbait, ou quiçá até aquela cena aconteça, mas não seja no universo do MCU, seja no universo deles mesmo e só fizeram a gente e aquilo lá pra enganar a gente. Seria tipo aquela cena lá, agora que eu me lembrei, aquela cena do trailer do Morbius, lembra? Que aparecia um desenho do Homem-Aranha do Tobey Maguire com a pichação escrito assassino em cima. Se você não viu aquele filme, cara, eu já vou te avisando que aquela cena não acontece em nenhum momento. Cara, é fogo. Quanto mais eu vou falando, parece que eu percebo mais o quanto que a Sony tá perdida. Sabe, o quanto que ela não sabe o que tá fazendo. O quanto que a ânsia dela de segurar o Homem-Aranha tá afetando as produções deles. Essa ideia de que eles estão fazendo, de trazer mais uma vez o Homem-Aranha com o multiverso no Homem-Aranha 4, cara, tá mostrando que eles não se garantem. Sabe, eles estão fazendo isso, estão fazendo esses negócios aí com a Disney, com a Marvel Studios, pra ver se eles conseguem segurar mais o personagem. Pra ver se eles conseguem se garantir, pra ver se a Disney deixa mais um tempo com ele, se a Marvel deixa. Mas eles não estão conseguindo, gente. Eles não estão conseguindo. E eles não conseguem porque eles estão mais preocupados em lucrar do que fazer alguma coisa genuinamente boa. Eles não estão chamando roteiristas e diretores que entendem de quadrinhos, que entendem do material original. Só estão chamando pessoas que querem fazer aquilo lá unicamente para lucrar, ao invés de agradar o fã. Poxa, se fosse o James Gunn ou os irmãos Russo com o Homem-Aranha nas mãos, vocês acham que eles iam fazer alguma coisa daquele jeito? Eles não iam, eles iam se preocupar com cada detalhe, cada centímetro do filme, pra se preocupar em trazer uma coisa boa. Mas não, o que a gente tem aí é a Sony, né, que parece não entender a força do personagem que tem. Cara, não entendo a Sony, gente, porque assim, eles têm ainda as animações do Aranhaverso, certo? Sério mesmo que eles não perceberam que de todos os filmes que eles fizeram fora do MCU, esses foram os que mais deram certo? Porque lá tinham roteiristas, diretores, uma equipe inteira que entendia de quadrinhos, que entendia o personagem que eles tinham em mãos, que sabiam como criar uma história boa e fiel ao personagem. Sério que eles não perceberam? E ficaram focando em trazer aquela atrocidade que foi o filme do Morbius, que foi o filme da Madame Teia? Sério mesmo? Sério que eles simplesmente esqueceram ou eles ignoraram? A Sony não entendeu ainda que o Aranhaverso, os dois filmes, que inclusive foram os dois indicados pro Oscar e um deles ganhou, inclusive, o primeiro ganhou o Oscar de melhor animação. Eles não perceberam que eles deram certo porque eles foram feitos por pessoas que entendem do material original, que entendem de Homem-Aranha, que sabem quem e o que é o Homem-Aranha e o que ele representa não só pra Marvel, mas pra cultura pop no geral. É inacreditável, cara. É inacreditável. Olha, a Disney, a Marvel, cara, eles precisam urgentemente comprar a Sony, viu? A Sony não vai querer soltar o Homem-Aranha. Então o máximo que eles podem fazer é comprar eles. Compraram a Fox, pegaram X-Men e o Quarteto de volta. Eu não vejo, sinceramente, outra solução, cara. Porque o que eles estão fazendo, cara, a tendência é ir de mal a pior, cara. É muito preocupante o estado deles, viu? É muito preocupante mesmo. Por favor, Sony, não destruam o meu Miranha, meu herói favorito, cara. Não façam isso, tá? Só porque vocês acertaram com o Sim Volta Pra Casa e com os dois Aranhaversos, não quer dizer que vocês estejam impunes de falhar e de serem criticadas. A prova disso é que eu próprio tô aqui criticando, porque vocês acertaram em 3 e erraram em todo o resto. Tá bom? Que fique claro. Parem de pensar de forma unicamente corporativa. Pensem de forma corporativa e pensem pela forma de entretenimento. Pensem nos fãs. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, essa foi minha conversa. Eu gostei bastante desse vídeo, cara. Nossa, que conversa bacana que eu gerei aqui, hein, cara. O que vocês acham? Vocês concordam com umas coisas? Discordam de outras? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber o que cada um de vocês pensam. Ok? E se você gostou desse vídeo aqui, já sabe, né, meus amigos? Deixa seu like e logo em seguida se inscrevam no canal e ativem o sino para sempre serem notificados quando sair vídeo novo aqui no Teoria Nerd. Tranquilo, meus amigos? E é isso daí então, vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui e a gente se vê na próxima. Me despeço de vocês e... tchau!